Aqui no NutriPod, nutricionista pode tudo. Pode até levar o consultório embaixo do braço. Conta melhor isso pra gente, Rosana, o que é isso? Literalmente, isso que você fala é realmente o que eu escutei de paciente mesmo. Lá vem a Rosana com o consultório embaixo do braço. É o Personal Diet? É o Personal Diet, é o nome que se dá, né? Uma forma diferenciada de atendimento, né? Personal Diet, na verdade. E quais são as vantagens e as desvantagens, se é que existe, de levar o consultório embaixo do braço ou trabalhar com Personal Diet, home care, atendimento a domicílio, mas no final do dia é consultório, né? É um consultório, claro que hoje você pode, além de fazer o seu atendimento, isso eu sempre deixo muito claro, né? O ponto inicial é o atendimento nutricional e dali você pode criar os módulos, né? Paralelos que você pode agregar valor à sua consulta nutricional. E aí você pode ter então várias consultas. Sim. Temáticas, adoro isso. Exatamente, que eu chamo de consulta de acompanhamento, ou então até mesmo hoje bate-papo nutricional com a cozinheira, compra guiada, que é super, é uma diversão, né? Então assim, quando você pergunta para mim, Cíntia, assim, quais são os pontos positivos ou, né, os pontos mais negativos, eu gosto tanto de fazer personal, eu acho que é uma coisa que a gente passa isso, né, para os nutricionistas que têm vontade de ser personal diet. Você tem que ter um pouquinho de inspiração para ser personal, claro. Morando em São Paulo, você tem sim um dos pontos mais assim, não gosto de usar estressante de termo, mas um dos pontos delicados é o trânsito, é cansativo, claro que é. Mas é tão prazeroso, no momento que você está no ambiente do paciente, você se envolve de tal forma com a consulta, né? E ele também, ele sabe disso, ele sente isso, né? Então, tem muito mais ponto positivo do que, na minha opinião, ponto negativo, sem dúvida alguma. Você sabe que eu fiz isso e foi como eu comecei na realidade, né? E assim, eu acho apaixonante. É divino porque o trabalho fica divertido mesmo, né? Você começa, parece que todo dia é uma novidade, todo trabalho é novo, é um desafio, não que não seja na consulta, mas o personal é. Então vamos lá, eu tenho algumas perguntas para você aqui no nosso podcast, mas me fala, o que você poderia dizer assim, para quem está iniciando, tem que ter alguma habilidade específica? É importante, antes de tudo, muito cuidado para quem é principalmente recém-formada. Não que não tenha condições, mas você já tem que ter um pouquinho de expertise em da forma de atendimento, né? Porque, veja bem, você está na casa do paciente, no ambiente de trabalho do paciente, muitas vezes você vai até atender no horário do almoço, né? De almoço do paciente no escritório. Então, o que eu devo levar? Eu sei trabalhar, por exemplo, com balança, com bioimpedância, qual que vai ser o meu nicho de atendimento? Isso é importante. Então, você ter, Cíntia, organização. Então, eu gosto de atender para emagrecimento, então eu vou trabalhar esse perfil. Eu trabalho minha especialização, por exemplo, mesmo sendo recém-formado, trazendo, né, essa busca, né, levando a essa busca. Eu trabalho com renal, então vai trabalhar com renal. Então isso é importante para você ter o máximo possível, antes de qualquer coisa, a individualização da consulta. Se uma consulta em consultório, hoje a gente já busca a individualização, imagina você indo na casa do paciente. Né? Então isso é importantíssimo. Tem que ter sim um perfil, né? E se você perguntar para mim que tipo de perfil, comunicativo sem dúvida, sensibilidade, né? Um cuidado, a postura dentro da casa do paciente, né? Desde o momento do agendamento até, por incrível que pareça, a hora que você senta no sofá, senta na copa, senta na sala de jantar. Então, assim, eu já atendi em diversos locais que você... Nossa, é muito... Até na cozinha vale. Imagina, eu também já atendi muito cozinha. Né? Na cozinha, enfim. Né? E então eu vou deixar uma dica aí para quem está começando. Que tal treinar com um amigo? De repente oferecer esse personal diet na casa do namorado, na casa da própria família, de repente ter ali, sabe aquele atendimento que você fala assim, tem que pagar, né, porque a gente não gosta de atender parente, mas no caso do personal diet, como você tem que ir na casa dos outros, que tal fazer uma boa ação e na casa de alguém? Mesmo, para atender alguém em casa, fazer isso. E é interessante que, talvez eu não sei nem, não me adiantando aqui, o tempo de consulta, né? Porque muitas vezes as pessoas falam para mim, que é algo que eu escuto muito, mas eu fico na casa do paciente horas, 3, 4 horas, né? Então isso é importante também, assim, né? Ter um Mas você vai cobrar por isso também, a gente vai já falar sobre isso. Agora me fala, como é que você começou? É muito interessante, porque
eu nunca me esqueço, a primeira pessoa que indicou para mim foi mais ou menos em meados de 1998, por aí, né? Esquece, né? Faz muito tempo. Tá novinha, tá ótima. Nossa, nem se falava ainda muito nisso, mas um colega meu, personal trainer, me ligou e falou, Rosana, eu tenho um casal que eu atendo aos finais de semana, no sábado, e eles não querem muito sair de casa, não tem nada a ver com home care. Era um casal saudável, né? Só que ele tinha um pouquinho de alteração de colesterol e ela era um pouquinho acima do peso. E assim, como ele fazia atividade de personal trainer com eles, exercia, né, essa função, falou, não, então eu vou buscar alguém para ir em casa. E começou assim, Cíntia, meio que literalmente aos trancos e barrancos. Eu lembro de uma balança que eu tinha em casa, falei, nossa, como que eu vou pesar? Eu tenho aquela balança. Então, me virei. Aprendeu sozinha. E assim, perguntei que tipo de orientação mais ou menos seria e já fui, claro, meio preparada, né? Isso é importante. Anota a dica. Razão da intervenção nutricional. Isso é importantíssimo, né? Lista aí quem são os personagens que você conhece e que atendem aí os pacientes de vocês do consultório. Porque eles podem ser as boas indicações, porque o que ela está falando aqui também funcionou comigo. Tudo bem que eu estava na academia, mas olha, eles indicam, porque eles vão na casa das pessoas, no prédio das pessoas, e eles sabem o quanto aquelas pessoas precisam de alguém arrumando ali toda a dinâmica da casa, né? Mas bacana. E eu te conheço já de longa data e eu sei que você fazia o personal como plano B. Isso. Ele era um adicional na tua carreira. É verdade. E hoje ele é o principal. Hoje ele é o principal. Ele foi plano B na minha carreira praticamente até meados de 2015, né? E a partir de então eu comecei a atuar só como personal, né? E eu vi que realmente dava para viver como personal diet. Olha aí. Olha só, hein? Então lembra, tá no consultório, pediram para ir em casa, não fala, não vou, não trabalho com isso. De repente, por que não tentar? Testa. E vai treinar. Faz Se você já tem experiência do consultório, pode ser interessante. E me fala, você cobra diferente? Como é que é o dobro da consulta, é o triplo da consulta? Dá uma noção aí de valores. Cíntia, assim, a gente tem que ter hoje, nós temos antes de tudo que ter muita consciência da realidade do país como um todo, né? Como eu já atendo há muitos anos, né? Logicamente é um trabalho, é um valor diferenciado, sim. Tem as custas da logística de distância, né? Calcular os horários, as horas. É aquela história, mesmo tempo que você não paga, por exemplo, um aluguel de consultório, um serviço até então de secretária, o que significa isso transferido, né, para você ter um ganho, um gasto que você não está tendo, gasto no bom sentido aí. Que é o carro, a gasolina. Exatamente, né, carro, deslocamento, gasolina, enfim. E o que acontece? A gente tem sim algumas tabelas que podem ser um norte para você, né, se guiar a hora que você vai estar na casa do paciente. Então, no mínimo, não dá para atender a primeira consulta, principalmente, em menos de 1 hora. Então, normalmente, 1h30, 2 horas. Estipula isso. Em torno disso, a partir do momento que você cobrar por esse trabalho de 2 horas dentro da casa do paciente, ele já sabe que é um trabalho diferenciado, né? Ele sabe que é um trabalho diferente de uma consulta de consultório, por exemplo, né? Agora, eu lhe digo também uma coisa, você pode até falar, se for para sair do meu consultório, eu não vou sair por menos do que 2 vezes o valor da consulta que eu cobro hoje. Mas não deixe de pensar que, por exemplo, no mesmo dia, você pode dá para você atender até 3 pacientes primeira consulta, ou as consultas de acompanhamento, que hoje tem se mudado muito também, essa cultura, né, do atendimento. Eu sei que você fala muito sobre isso. Não dê retorno sem remuneração. Não tem como, chega, né, não dá, porque a nossa consulta realmente não é um retorno, é uma consulta, né. Então, assim, a dica que eu dou, consulta inicial, dá-se o nome de consulta inicial, e já fala, aí temos as consultas de acompanhamento, que vai também envolver em torno de 1 hora a 1h30. Não tem como não ser considerado retorno. E isso, uma né? dúvida que eu tenho, até porque acontecia comigo também, a questão dos casais. Então, muitas vezes, ele ao invés de pagar, se ele viesse na consulta, ele ia pagar 2 pessoas. Ou mesmo assim também dá para fazer um desconto, né? Não gosto da palavra desconto, mas dá para fazer nem pacote, pelo amor de Deus. Eu também não gosto. Mas dá para você falar que você vai atender o casal. E aí, por isso, tem um preço diferenciado. E como é que é no personal diet? Você também trabalha com um preço maior? Eu não acho que dá para cobrar a mesma coisa, certo? Sabe o que eu faço? Assim, usando bem a minha realidade, que aqui é uma realidade pessoal, obviamente cada um, né, faz do jeito que se sente melhor, mas
Sentir a dica, vale a dica aqui. O paciente, por exemplo, que é muito comum, tá? Quando é um casal, ou então que nem eu tenho uma família que eu atendo pai, mãe e o filho. Ok. O que é a dica? Cobra, por exemplo, a primeira consulta, o valor da primeira consulta e o segundo, o valor da consulta de acompanhamento. Boa ideia! Você entendeu? Porque aí você não está dando essa ideia de desconto, então você fala, olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar valor de primeira consulta do seu marido, mas a sua eu não vou considerar de primeira consulta, mas vou considerar o valor da consulta de acompanhamento. Querendo ou não, ela é um pouco mais baixa, mas não tem essa ideia de desconto. Sensacional! E aí, acabou o problema. Sensacional, sabe por quê? Porque você já introduz a conversa de que existe uma consulta de acompanhamento. Exatamente, entendeu? Então isso vale a pena. E assim, você está lá, a partir do momento que você está atendendo 2 pacientes no mesmo ambiente, a gente tem que também ter a consciência que você não está novamente saindo para a rua, gastando sua gasolina, né? Então, perfeito. Não tem problema. E Rosana, dá pra gente chamar o quê? Paciente ou cliente? Gozado, eu chamava muitos anos atrás, até um serviço de medicina preventiva que eu trabalhei por tantos anos, de cliente, né? Mas hoje eu chamo de paciente mesmo. Paciente ou muitas vezes, como eu brinco, né, na medicina do estilo de vida, parceiro. Às vezes eu falo, olha, somos parceiros nesse momento, bacana, né? Bacana. Então isso é importante. E até porque a ideia é construir junto, né? Exatamente. Rosana, e dá pra fazer online? Você já teve algum cliente que te pediu, ou que você já foi na casa dele antes, e ele pega e fala, não, mas eu quero mudar de cidade, não quero perder toda a estrutura que você trouxe pra minha casa. Como é que funciona? É interessante que a primeira consulta, claro, é presencial. Até porque a gente tem o código de ética que, né? Isso. Agora, são poucos os pacientes que acontecem isso. O que muitas vezes acontece ao contrário é o primeiro paciente não ser de São Paulo e morar mesmo. Já atendi paciente, por exemplo, na Angola, pra você ter uma ideia. Angola? Assim, não lá, né? Eu atendi aqui, num hotel aqui, porque é uma história muito rápida. Ela passou, dentre várias que eu tenho, mas essa história me marcou, porque ela passou no médico lá de Angola, ela passou aqui. O serviço aqui, eles gostam muito do serviço aqui no Brasil, né? E fez o check-up e aí ela quis uma consulta mais direcionada. Só que ela estava no hotel. Fui com tudo no hotel, a balança, a minha mala, ok, não tem problema, tá? Fui no hotel, atendi, porém ela foi para Angola dali a 2 dias. A cada 10 dias era por e-mail, nem por Skype na época, né? Então conseguimos manter aí um bom acompanhamento. Foi uma forma diferenciada, né? Mas assim, Cíntia, eu até trazendo aqui, não é comum isso acontecer, mas pode acontecer de repente com alguém com mais frequência, enfim, até serviço de cobrança, mas com essa paciente especificamente não houve. Né? Eu falo que hoje é até mais comum porque o digital está muito mais fácil, né? Você consegue, por exemplo, já conhece a dinâmica daquela casa, você conheceu a cozinheira, conheceu a cozinha, a despensa, como é que eles funcionam. Então, para você fazer um acompanhamento online hoje, né, com a câmera, é também mais fácil você estar dentro daquele ambiente. Hoje se namora online, à distância também. Então, agora você me falou uma coisa interessante, que você atendeu esse paciente num hotel. Aí me traz um ponto do Personal Diet, que quando eu comecei a crescer e eu tinha uma equipe de nutricionistas, eu era responsável por elas, e aí as pessoas pediam para eu enviar os meus nutricionistas para a casa das pessoas, como Personal Diet. Teve um momento que foi até onde eu parei de fazer esse trabalho, porque eu ficava com medo. Uma delas falou assim, Cíntia, eu não sei se eu vou, é lá no Morumbi, achei estranha a abordagem. E aí a gente falou, bem, então a gente vai continuar com as clínicas e vai parar o Personal Diet, porque eu já não conseguia mais ir, por conta de todas as empresas. Me conta um pouco, você já passou por saia justa, você tem medo, você tem algum tipo de dica para quem vai começar, para se prevenir, né, de ciladas? Bom, primeiro que hoje todos os meus atendimentos são todos feitos ou através de indicação médica ou através de boca a boca, né? Eu não tenho, por exemplo, disponível em site, em Instagram, o meu celular, né? Não é assim. Normalmente é indicação, Cíntia. Né? Então, assim, ou é o médico ou é a colega. Obviamente já teve algumas situações via, né, até mesmo rede social, de pedir, mas a grande maioria, para não dizer todos, são todos por indicação. Né? Mas quem vai começar não tem esse histórico que você tem, né? Não tem. E uma das coisas que a gente recomenda é colocar o WhatsApp na bio do Instagram, para que os pacientes tenham acesso mais fácil a esse nutricionista, porque não existe secretária. Exatamente. E do ponto de vista de segurança, tem uma coisa que eu falo muito, né?
uma dica. Anota. Você vai sair da sua casa, você deixa o endereço para onde você for. Eu tenho em casa uma folha em que, por exemplo, esses dias eu tive 3 no mesmo dia. E aí o pessoal brinca em casa, Rosana, onde você vai estar desta vez? Porque eu preciso saber onde você está, porque se você está no consultório, eu sei que você está lá. Então a dica, eu deixo tudo certinho, o endereço, o nome do paciente, o telefone, uma planilha mesmo, Cíntia, porque é uma maneira de você ter uma segurança nesse ponto. E hoje também tem sites de acesso fácil, né, para você ter, a gente pega o CPF da pessoa. Olha, pega o graças a CPF Deus eu nunca tive problema. Mas fique atento. Mas fique atento, sem dúvida. E a indicação para fazer o primeiro personal diet sempre é o melhor caminho, não vai deixar, né, em alguém que você de repente te procurou pela internet ou pelo inbox do Instagram. Não vai ser a sua primeira consulta dessa forma, né? E só mais uma dica, a primeira ligação que tenha, sempre pergunta. Porque é assim, doutora Rosana, aqui é Roberto, gostaria de marcar uma consulta com a senhora. Que bom, o senhor conseguiu meu telefone através de quem? Como? Sempre pergunta a indicação. Pra você já saber como. E aí, naturalmente, a conversa flui. E checa com a pessoa que indicou, né? Sim, é uma dica. Sim. E aí você falou que você foi lá com a sua malinha. E eu te vi chegando aqui com a sua malinha, aliás, assim, no equilíbrio, mas uma maestria tremenda. E eu queria ver como é que é essa malinha. O pessoal de lá também deve estar curioso para saber como é que é essa malinha. O que tem nessa mala? Tô curiosíssima! Sabe o que um paciente uma vez falou para mim? A Rosana anda com uma cartola de coelho. É igual, vocês vão ver só, porque assim, é uma mala, até eu brinco que ela é meio antiga, mas eu adoro, porque ela é bem do tipo que eu preciso, né? Cabe muita coisa aqui. E assim, Cíntia, literalmente eu faço... Tchan. Prazer, né? Assim, ela tá meia... Mas é de usar e trabalhar mesmo, viu, gente? Bom, para começar, eu acho que a gente vai interromper aqui porque a gente é digitalizado, né? E a gente vai fazer um bumerangue, né? Vai fazer uma... O que você quer fazer? Uma abertura da malinha. Depois você só me devolve porque também o pessoal digitalizado tem roteiro, então o roteiro tá no meu celular. Quero fazer você abrindo essa malinha, mas pode continuar. Agora normal, foi só assim? Normal, pode ir. Tá. Então, assim... primeira coisa, né? Os pacientes ficam desesperados porque não sabem. Então, uma prancheta é uma coisa tão simples para você não escrever no colo, né? E muitas vezes o paciente não sabe. Então, calma, não precisa se preocupar. Esse espaço para mim é o suficiente. Então, eu tenho a minha prancheta, tenho o meu estojo aí. Tem que ser tudo muito delicado, por incrível que pareça, né? Então, assim, não vai espalhar pela casa do paciente, eu brinco com todo mundo quando eu oriento, né? Não vai espalhar pela casa do paciente as orientações, não vai espalhar, por exemplo, caneta, lápis, nada disso, né? Então, você vai pegar o quê? Vai pegar a caneta que você gosta lá e vai colocar no seu cantinho, discretamente, e vai começar a conversar com o paciente, fazer as anotações necessárias. Você fala em postura. A postura é importantíssima. É muito, e são pequenos detalhes. Porque a gente pensa que eles não prestam atenção, mas eles prestam, viu, Cíntia? Outra coisa também. E aí, uma outra dica, se você está em uma mesa que você até gostaria de disponibilizar, você pode até disponibilizar. Então, aí eu vou tirando o meu porta-clipes, né? Então, aí tem, veja só, um porta-clipes. Aí você vai colocando a minha calculadora. Aí eu tenho, logicamente, o meu carimbo. Além do carimbo, um pequeno grampeador, porque às vezes você quer colocar uma coisa a mais nas orientações. Ótimo, a fita métrica, né? Tudo compacto. Tudo pequenininho. O meu cartãozinho de visitas. Então, tudo isso, se você estiver na casa do paciente em uma mesa que você se sentir à vontade, você pode deixar arrumadinho no canto, não tem problema, tá? Se não, você deixa assim. Então, esse é o material inicial. Eu não trouxe aqui, mas nós temos também, que você pode usar, o estadiômetro digital. Quando eu vou atender criança, não é o meu maior nicho de atendimento, mas principalmente crianças acima de 7, 8 anos eu atendo também. E eu levo o estadiômetro digital em todas as consultas, porque você tem que ter a ideia da altura. E é bem interessante esse estadiômetro digital, porque é pela luz, né, infravermelho. Podia ter trazido, enfim. E aqui, aí uma coisa também importante. Aqui é só para ter uma noção de como que você vai realizar a consulta com o paciente. E outra dica também, Cíntia, eu separo praticamente
o meu material em pastas, porque aí eu já sei mais ou menos. Óbvio que quando eu vou levar para o paciente, eu já levo uma prévia da orientação. Então, a consulta dele já está aqui, que eu vou começar a escrever. Tenho também o laudo nutricional dele separadinho, porque eu já sei a idade, eu pergunto a idade, se é homem ou mulher, óbvio. Então você faz um trabalho prévio. De algumas perguntas básicas, mas não é um questionário, nada disso. Mas assim, eu deixo, por exemplo, essa folha inicial da consulta, eu já separo aqui junto com o laudo nutricional e eu brinco que é como se fosse uma apresentação de primeira consulta. E é interessante porque nessa apresentação de primeira consulta, de uma maneira ou de outra, você tem também já sinalizando o que é consulta de acompanhamento, quer ver? Tá aqui. Organização, então, é fundamental. É fundamental. Eu só vou tirar todos só para facilitar. Lógico, e a gente quer ver, tá? Mas assim, só para você entender. Aqui é uma folha básica para a gente escrever com o seu logo. Você pode mandar fazer em uma gráfica, mas aqui, olha, anotações. Então, eu já sei que anotações é aqui que eu posso puxar delicadamente na casa. Não vou espalhar isso é só para mostrar, mas fica sempre dentro da pasta, entendeu? Aqui, por exemplo, orientações iniciais. Quais as orientações que eu mais uso no meu dia a dia? Então, tem desde foto de prato, lista de compras, dica de lanches intermediários. Aqui eu separo o que eu mais utilizo, principalmente na primeira consulta. E vou destacando aos poucos durante a conversa com o paciente, né? Outro ponto também... E aí, as anotações com o paciente vão sempre na prancheta. Sendo feitas na prancheta, né? Quando eu digo do motivo da intervenção nutricional, esse é interessante porque aqui eu já coloco uma prévia, inclusive da consulta de acompanhamento, o que é a consulta de acompanhamento. Então já fica subentendido. E um mini currículo no finalzinho, para ele saber quem é você no fundo. Que é o que eu falo muito sobre o contrato, né? Ou seja, quase um contrato. Você termina a primeira consulta e já deixa engatado. Isso. Só não chega a ser, no meu caso, assim, que eu não faço, acompanho bem você quando você fala do contrato, mas não chega a ser como o contrato, mas é subliminar, entendeu? Tá, tem ali delicadamente falando. Outra coisa também que eu disponibilizo e eu deixo sugestão de cardápio. Isso aqui é uma coisa que quando eu falo, né, com as nutricionistas, mas como, Rosana, você vai atender o paciente sem o cardápio? Como você calcula? Então, aí, Cíntia, humildemente eu falo para você, se em 30 anos de formada, caramba, eu não souber na minha cabeça mais ou menos o que é 800, 1.000, 1.200 calorias, 1.500, porque muitas vezes durante a consulta eu crio a orientação junto com ele. Por mais que eu tenha algum cardápio que um dia foi sim calculado, mas não é dieta de gaveta isso. Isso eu risco, mudo tudo na hora. São sugestões criativas. São sugestões que você consegue até ter vários, provavelmente você tem vários modelos para conseguir entender se a pessoa come carne, se não come carne, se janta em casa. Na verdade, assim, acaba não levando esse trabalho para casa. Não é trabalho para casa, né? Parabéns, Rosana. Eu falo para os nutricionistas que em casa a gente tem que trabalhar a mente, criando novos produtos, fazendo a gestão do consultório e se divertindo, né, gente? Porque também a vida tem que ter esse equilíbrio. A hora da consulta estão te pagando por aquele momento, e mesmo no personal diet, porque isso parece até mais difícil. Sim. Sabe o que é interessante? A partir do momento que você vai criando um pouco mais de vivência como personal, você mesmo vai criando as suas ferramentas que você gosta. E por incrível que pareça, sabe uma ferramenta muito simples que eu uso? Essa aqui. Olha. Qual é? Rotina de alimentação alimentar adaptada, porque isso aqui eu escrevo junto com o paciente. Trabalhando junto com o coaching, né, você junto com ele, você vai ver o momento em que ele está pronto para mudanças. Então não adianta você entrar com um cardápio perfeito se não é aquilo que ele quer. Então muitas vezes o paciente, hoje mesmo, trazer um exemplo prático, a paciente não toma café da manhã e eu tenho que mexer com ela no horário do lanche da noite, que é à noite que ela precisa ter atenção. Então, no almoço, a gente fez alguma mudança, mas eu trabalhei, o coração da orientação, Cintia, foi em cima dos lanches intermediários, para vontade de doce, e à noite, pós-jantar. Olha só, o coração da orientação. No almoço, ela come salada, ela come a proteína, ela tem um cuidado. Então, você entende a diferença que é? E o personal diet, ele tem uma caracterização que ainda é mais imediatista e mais personalizado ainda. A pessoa tá recebendo o nutricionista na casa dele. Ele quer, na próxima refeição, quando você sair pela porta afora, ele já quer implementar tudo, né? Tem um imediatismo muito, né, muito forte. Então,
isso que você falou, o trabalho de você deixar alguma coisa ali. Óbvio que se você sente que precisa de alguma coisa, você complementa. E aí o que eu falo sempre aqui, independente de precisar ou não, esse paciente, ele precisa ser mantido no pós-consulta, que é um e-mail que você manda de conteúdo, é um vídeo que você gravou e você manda o link para ele ver você. Sim. Tudo isso faz parte da manutenção e que você pode mandar para vários pacientes ao mesmo tempo. O encantômetro. Não é o encantômetro do Keylab? É verdade. É isso aí. Mas falando em encantômetro, o encantômetro ele é antes, durante e após a consulta. Quando você mostrava seus materiais, me dava vontade, sabe, de trazer a Rosana aqui para conversar com toda a minha equipe, com meu filho, porque eu acredito muito que parte desse encantômetro é sempre muito focado em você, nutricionista. É a empatia, é o jeito, é a postura, é tudo isso que a Rosana falou. Você vai acertar 100% na primeira vez? Não, aos poucos você vai lapidando isso tudo, né? Então, por isso, comece a fazer. Aceite o próximo desafio a fazer um personal diet de um paciente seu. Cobre, como a Rosana falou, o valor a mais, o valor adicional. Eu te diria que pode ser o dobro da sua consulta, sim. Sim. Sem dúvida. Principalmente se você está começando, se você tem um consultório que você não sabe se vai ficar ali naquela sala, né, por mais tempo. Eu lembro que por muito tempo você também transitou, né? Consultório e personal nos últimos anos, e agora é só personal. Exatamente. Consultório embaixo do braço. É consultório embaixo do braço. E de novo, trazendo o que a gente falou, cobrar, porque a partir do momento que o paciente está ligando para você, sabendo que o seu atendimento é diferenciado, o valor não vai ser um susto para ele. Não será. Não será. Então, acredite em mim, eu falo, eu fico tranquila e falo assim, de novo, com muita humildade, porque, gente, é uma vivência que eu divido aqui com você, assim, abertamente, né? E aproveitem, é muita experiência, anotem tudo. E assim, e mesmo com essa experiência, a gente tem que ficar rodando isso. O que eu posso fazer de diferente, né? Que forma eu posso tratar melhor, que ideia, então, que tipo de acompanhamento? Um acompanhamento muito simples que tem ajudado muitos meus pacientes e um acolhimento muito grande. Por incrível que pareça, sabe o que é? O WhatsApp e a foto das refeições. Gente, é impressionante. Eles mandam, assim, é muito legal. Ah, Rosana, mas eles mandam foto em todos os horários? Sim, mandam em todos os horários. Aí você vai falar, nossa, mas sábado à noite o paciente está mandando para você foto? E aí a gente tem dois lados para olhar. Eu falo, né, como se fosse meio copo vazio e meio copo cheio. Sábado à noite tem um paciente lembrando de você. Veja bem, olhe isso pelo lado positivo. Ele não está fugindo de você. Então a gente às vezes fala, poxa, o paciente 9 horas da noite mandando foto. Sim, ele está lembrando de você, tem coisa melhor. Está conectado e é aquele paciente que não vai faltar, quer dizer, não vai faltar, né? Não vai desmarcar a próxima consulta, né? O próximo atendimento. E até trazendo um pouquinho isso, agora janeiro é um mês meio delicado, muita gente viajando, mas eu não tive um cancelamento de consulta, só transferência de dias. Então até eu brinco, enquanto está transferindo tá bom, mas não cancela. Então outra coisa importante, taxa de absenteísmo baixa, viu, Cíntia? Olha! Pega um dia como hoje, que choveu, por exemplo, você pensa que o paciente está feliz lá te esperando chegar. Porque no consultório ele tem que sair, o esforço é dele. No personal diet o esforço é seu. E sobre o WhatsApp, falo o que eu falo para minha equipe, tá? Vou falar. É só estabelecer regras. Sim. Né? Você já deixa pré-acordado com o paciente, dizendo para ele, olha, em geral, eu quero que você me mande na hora para não esquecer depois. Pode me mandar, não tem problema, meu celular fica no silencioso, só que eu não vou te responder na hora. Isso. Eu tenho meus horários certos na segunda-feira. Pode me mandar no final de semana, na segunda-feira eu vou dar uma olhada e vejo. Se de repente eu tiver no ócio, não se espante que às vezes eu respondo domingo, mas não é sempre. A maioria das vezes eu estou estudando e estou descansando. E aí eles entendem. Tudo que é acordado, por isso que eu gosto muito do contrato. Tudo que é acordado, depois não sai caro, tá super alinhado. E aqui, eu inventei agora de ser artista. E eu gravo umas encenações para o nutricionista, ensinando a negociar, ensinando a usar materiais didáticos, porque esse nível de organização e de experiência foram materiais que você foi construindo, né, com o tempo. Eu tenho falado muito para eles também trabalharem a questão de escrever na hora, de desenhar em folha de papel livre, de desenhar as refeições, de levar fotos, de repente, de pratos. Tem vários exercícios, dinâmicas que podem ser aplicadas, criativas no personal diet. O que você tiver de ideia, e é interessante porque
Como eu já faço isso há muito tempo, às vezes eu até sou mais viciada, né, na minha rotina. Aí você trabalha com essas nutricionistas que são super jovens, esses nutricionistas mais novos, gente, eles vêm com umas ideias. Caramba, por que eu não pensei nisso antes? Né? Então isso é bacana. Porque você tem um método, né, que já deu certo, né? Tá dando certo. Tá dando certo. Mas a gente aprende, se inspira e recria, porque cada nutricionista é único. Sabe o que eu quero te perguntar? Como é que é o jaleco nessa situação? Isso, bem lembrado. Vou tirar um pouquinho daqui pra gente ficar mais à vontade para conversar. É assim, na verdade, no inverno eu uso muito menos, muito porque você, né, está com casaco, enfim, e eu evito também o jaleco para não dar aquela ideia de que é um profissional da saúde, aquele jaleco branco, nem todo mundo gosta, né? No verão, a dica que eu falo até de postura, né? Se você vai com um vestido, uma blusa mais cavadinha, por exemplo, hoje eu tô assim, eu fui atender um paciente, mas eu usei, né, um aventalzinho, mas eu só uso na hora em que eu entro na casa do paciente. É que hoje foram duas situações. Eu atendi a paciente, na sequência eu já fiz o bate-papo nutricional com a cozinheira. Então eu fiquei 4 horas dentro da casa da paciente. Mas o que eu fiz? A consulta com a paciente foi super, né, descontraída e tal, eu não coloquei. Mas quando eu entrei na cozinha, prendi cabelo, aí eu coloquei. Então é uma forma nesse sentido, tá? Mas você vai falar, puxa, Rosa, mas você cozinha com a cozinheira? Não, o meu método é diferente, né? Porém, tem muita nutricionista que cozinha, que vai, né? Eu cozinhava, grelhava os legumes. Então, mas aí que está. Depende muito, porque já teve casos em que durante o momento que eu estava com a cozinheira, com a apostila e tudo mais, ao mesmo tempo, nós fizemos ali uns legumes assados, fizemos um tomatinho recheado. É uma orientação, né? Uma orientação. Eu brinco que é um bate-papo, literalmente. E aí conta mais sobre esse bate-papo. Ele paga separado? Sim, é outra coisa. Uma coisa muito importante, né, que eu falo. A consulta nutricional é uma coisa. 2 horas com o paciente, que você faz toda a sua orientação, coloca na pastinha, enfim. Esse é um ponto. O segundo ponto seria os outros modos de atendimento, é o bate-papo nutricional, que é esse nome que eu dei, mas enfim, pode ser qualquer outro. Treinamento de cozinheira. Enfim, o que você se sentir melhor. E nesse bate-papo nutricional, são 2 horas que eu fico com a funcionária do lar, a cozinheira, dando noções de nutrição. E hoje foi muito interessante, porque essa cozinheira especificamente, uma graça. Aí eu comecei, a primeira pergunta que eu faço, o que é para você alimentação equilibrada? Nossa, quase ela me deu uma aula. Eu comecei a rir, eu falei, bom, vou embora, né? Assim, falou direitinho, carboidrato, proteína. Eu falei, nossa, mas você já ouviu falar? Por quê? Porque a rede social, a mídia tá aí. Então as pessoas no fundo sabem também um pouco, né? Mas aí nessa apostila você monta do seu jeitinho. Mas eu falo da parte de nutrição, que é carboidrato, proteína, gordura, vitamina. Aí começa a falar um pouco da organização na geladeira, né? Dicas do ovo, se guarda o ovo ou não, né? Quanto tempo de cozimento. Aí vou destrinchando conforme, por exemplo, armazenamento de carnes e no final algumas dicas de receitas gerais. Esse é uma apostila. Aí eu parto para a segunda apostila, que são as receitas, são várias. Então receita de salada, molho para salada, carne branca, carne vermelha, enfim. Olha. Acompanhamento, faz isso. Faça um kit seu, que não precisa ser muito, 5 receitinhas de cada, já vai com esse kit para o paciente, isso é importante. Mas com ela eu fico, e aí a gente conversa, por exemplo, hoje eu só não fiz o tabule de quinoa com essa paciente na hora que ela não sabia fazer. Eu falei, você quer fazer agora? Porque ela tinha horário. Porque é o tipo da coisa, se você tem tempo e você quer orientar o paciente, faça. E aí você vai falar, nossa, Rosane, o que você faz, né? Aí, por precaução, o que eu tenho comigo? Você vai falar, meu Deus, é uma cartola de coisa mesmo, né? É uma cartola, sai tudo aí dentro dessa bala. O que eu tenho comigo? Luva. Porque muitas vezes, o que eu tô? Com esmalte. E aí eu vou mexer com o paciente, cara, você tem que, né? Vou tirar o esmalte lá? Não, eu ponho a luva e fico com a cozinheira. E se a cozinheira, é difícil, até hoje eu nunca peguei nenhuma cozinheira com esmalte, essa é a verdade. Mas se ela tem um machucadinho, eu explico, fecha e coloco a luva. Então, eu ando com essas luvas na minha mala, porque eu nunca sei se de repente eu vou precisar até quando eu estou com um paciente, de repente ele fala, você me ensina aqui a lavar um legume? Você acha que eu não vou lavar? Eu vou lá e oriento. Entendeu, Cintia? Então, assim, o atendimento do nutricionista como personal, ele é diferente. Isso não tem o que dizer. E trazendo um pouco, hoje, uma abordagem diferenciada, é muito importante.
E rico, né? Traz valor para consulta, traz a tal do oceano azul que eu tanto falo para vocês, Isso, né? é Como verdade. vocês não fazerem tudo igual aos outros e se destacarem. E Nutricionista Kiwi, Nutricionista Kiwi Lab e do meu consultório de sucesso sabe disso. E quem acompanha a gente aqui é sempre reinventar o que aí está. Rosana trouxe para vocês como ela reinventou a carreira. E vocês podem recriar em cima disso. Não é mesmo? Porque você reinventou a sua carreira. Deixa eu ver aqui no meu roteiro se a gente ainda tem mais perguntas. Um dia a gente vai fazer esse podcast ao vivo para ter as perguntas do público, hein? Nossa, já pensou? Isso é legal. Quando você atende dessa forma, tem algum nicho? Você falou um pouco lá no começo que a ideia é realmente pensar nessa coisa do emagrecimento e de outros, para começar a ter, inclusive, esses materiais mais pré-formatados, né? Mas o que você acredita que são nichos importantes hoje desse público que quer um personal diet, que quer um nutricionista em casa? Vamos lá, uma coisa que até aguardem que teremos novidades, mas uma coisa que eu sempre brinco é os extremos, né? Personal Diet Baby é muito legal, né? Longevidade saudável, quando eu falo isso não é home care. Por exemplo, tem um paciente que eu atendo que eu adoro, é uma graça. Ele tem 75 anos, ele faz tiro profissional, assim. Aí ele leva para eu ver todas as medalhas que ele ganha, é uma delícia. Parece uma visita, não é uma consulta, né? E só que ele enxerga muito bem, mas ele precisa ter força muscular, olha que interessante, Cíntia, para poder atirar. Né, porque é tiro ao alvo que ele faz, é o hobby dele, só que ele é campeão brasileiro, 75 anos. Então a gente trabalha nisso, nessa força muscular. Então assim, estudem um pouco longevidade saudável, porque o Brasil está envelhecendo, é um nicho de mercado sim, porque pega aquela pessoa... Se a gente às vezes não quer sair de casa, imagina alguém com 70 anos, 60, 80, que numa boa, não é nem que não queira porque não quer andar, porque tá numa boa mesmo, tranquilinho na casa dele. Tem um pouco mais de receio. Ainda, né? Então ele prefere ser atendido em casa. Tem um pouco mais de receio, às vezes, por segurança. Sim, aí por vários motivos, né? Vários motivos, mas ele prefere ser atendido em casa. E se de repente ele tivesse que ir ao consultório, ele não iria. E o Personal Diet entrega essa solução. Isso. Uma coisa importante que a Rosana falou desses nichos é você entender dores do público em geral. Então, quando é que as pessoas estão mais atentas para investir na nutrição? Pelo menos se a gente parar para pensar na nossa própria vida, né? Não é porque a gente é nutricionista que a gente faz certo todo dia. Na maternidade, gente, o nascimento de uma criança é um momento muito propício. Então, estudem mais sobre isso. Se tem afinidade, procurem esse nicho porque é algo muito peculiar. E o que ela falou, a gente vai viver mais, cada vez mais. O paciente de 40, de 50 anos, ele vai ficar com você mais tempo e provavelmente tem alguém em casa precisando de ajuda. Já pensou em, de repente, oferecer seus serviços para quem vem no teu consultório hoje, mas que você possa deixar claro que você vai em casa também? Então, isso que você falou é fundamental. A gente está envelhecendo. Lógico. E é uma oportunidade, né? Mas tem que estudar, porque são pacientes também muito peculiares. São, exatamente. Mas, de novo, que seja nós temos... As orientações são um pouco diferenciadas, a avaliação nutricional pode ser também um pouquinho diferente, mas é só estudar, tratar um pouquinho nessa linha de atendimento, de repente fazer o contato certo com aquele geriatra, com aquele pediatra. As parcerias. Começa a entender um pouquinho isso. Olha, eu tenho certeza... Fez um bom atendimento, fez o segundo, fez o terceiro, aos pouquinhos isso vai crescendo, né? Vai rodando, isso é importante. E como é a questão do peso? Na nutrição comportamental a gente sempre pede permissão, posso pesar, como é que isso funciona de uma forma tranquila no consultório, porque a balança tá lá e você pergunta se ele quer ser pesado, quer fazer as medidas e tudo mais. E como é no Personal Diet? Coincidente hoje, no atendimento que eu fui antes de vir pra cá, Cíntia, a paciente não quis se pesar. Não? Não, e eu não pesei. E você pergunta? Eu pergunto. Falei, olha, eu trouxe a balança, tudo bem da gente pesar, porque a gente trabalha muito com o peso que a pessoa se sente bem, enfim, trabalhando todas essas formas da relação dela com o peso, né? Usando um pouco essa linha, né, da nutrição comportamental, que é importantíssimo e eu adoro, mas o peso eu pergunto e eu levo a minha balança de bioimpedância, e ela porém, tá aqui. E é engraçado porque quando eu chego no paciente, eles acham que isso aqui é uma bolsa. Aí eles não querem que eu deixe no chão, eu falo, não, isso é uma balança. Então, o que eu faço? Eu chegando, eu já tiro a balança daqui e coloco no piso. E óbvio que sempre olhar que tem que ser um piso o máximo possível sem ser tapete, carpete.
Às vezes não tem jeito, mas, por exemplo, o escritório, às vezes que é carpete, sabe o que acontece? Às vezes eu peço o paciente no banheiro, por incrível que pareça, né? Porque o carpete ele dá uma alteraçãozinha, mas nada que não dê para pesar, tá? Então essa é uma bioimpedância, uma balança que é super simples, tranquila. Não é muito pesada. Não é muito pesada, não gente. É. Perfeita. E aí é lógico, você baixa a corrente elétrica pelos pés, baixa a corrente elétrica pelas mãos. Então ela mede a água corporal, né, que é a água da massa magra menos peso total, por exclusão veio a gordura corporal. É algo a mais que você vai ter, claro. Normalmente eu oriento dentro de preparo, ninguém está desenvolvendo um trabalho científico, mas né, eu falo, no mínimo, evitar exercício físico e bebida alcoólica antes, porque temperatura da pele, sudorese e da alteração da leitura. E antes quanto tempo? No mínimo 4 horas antes. Tá. Mas, por exemplo, o paciente fez atividade física de manhãzinha e eu vou atendê-lo só às 18 horas, não vai influenciar. Tá? Mas assim, de qualquer forma é uma estratégia, tá. Além de medir, no meu caso, a circunferência do abdômen, que eu meço também. Com a fita métrica, né? Que você já deixou aí. Exatamente. Qual o investimento dessa balança? Olha, para você ter uma ideia, se você entrar no sites de compra, o valor mais caro desse modelo, R$700. Tá. Investimento possível, coloca na amortização, né? Você tem a planilha financeira aí do meu consultório de sucesso, então você não chega a ser tudo amortiza. Isso, viu? Cintia, dá para ser até menos. Já vi por 500, 600, né? Até essa minha balança, de novo dizendo, ela não é... Já tem acima dela uma nova versão, uma balança tranquila. E muitas vezes uma outra dica que vale a pena, se o paciente tem balança na casa dele, pega a balança dele e pesa junto com a sua, para ter uma ideia. Às vezes até gramas, ainda bem, bate, é interessante. Ou não, pode dar uma diferença de 100, 200 gramas, não pode dar muita diferença. Mas tá? para o acompanhamento é interessante porque você já tem o equipamento lá. Isso, e aí você consegue ter a mesma referência. Exatamente, assim, eu ponho essa balança deitadinha dentro dessa mala que você viu, no porta-mala do carro, com calma. Chego no paciente, já tiro, já coloco no lugar certinho. Gente, ela entrou aqui numa elegância, parecia que estava segurando 2 bolsinhas. A gente disfarça bem também, viu, gente? Aos poucos vocês vão disfarçando. Mas muito tranquilo, bom. Cíntia, é tranquilo. Muito bom. Tá? Então aí eu ponho aqui dentro de volta na hora de ir embora. Aqui, por exemplo, já deitou, eu tenho foto com cachorro aqui em cima, com gato que dormiu em cima. Sem contar com os animais. Uma dica importante, quem tem medo de cachorro, quem tem medo de animal, principalmente, né, cachorro hoje em dia... Eu já passei por isso. Quem tem medo mesmo, que não consegue trabalhar esse medo, talvez seja um empecilho hoje em dia para a personalidade. Porque a grande maioria das casas que eu vou, para não dizer todas, tem algum animal, né? Ou um gato, ou um cachorro, mas e a maioria dos cachorros são soltos, completamente. A cultura mudou muito com o animal doméstico, né? Eu já passei algumas aflições, mas depois eu tive um cachorro em casa. Acho que foi bom. Eu tinha. E aí eu tive um cachorro em casa depois. Olha, dentre as histórias engraçadas, eu já levei, né? Pitbull já me lambeu, né? No rosto, quase morri, mas ok, né? Brincando, ele achava que estava brincando, veio em cima de mim e me lambeu. Já atendi com poodle no meu colo, já atendi com gato na balança. Gente, é a coisa mais normal do mundo. Hoje, treinando a cozinheira, no bate-papo nutricional, sentada com ela na mesinha da copa, no meu pé tinha o cachorro sentado. E ele sente cheiro, né? Porque tem cheiro na minha balança. E a gente nova. E eu tenho cachorro em casa. Então, imagina, faço a festa, né? Então, mas essa é a parte divertida também do trabalho, não é? Muito, nossa, é uma delícia. Eu gosto. Então, a dica é pra quem não gosta ou tem medo, né? Tem que respeitar, né? Muito bom. Pra gente finalizar, você consegue deixar 3 dicas para quem quer começar, para quem quer iniciar esse processo de atendimento? Primeira dica é organização, você viu? Eu vi. Organize-se, pense no que você quer atender, não precisa atender todos. Eu trabalho com emagrecimento, o exemplo, então eu vou trabalhar com emagrecimento. Que regiões em São Paulo eu vou começar a atender? Então outra coisa também, então de repente eu quero atender próximo à minha casa, então veja o que tem próximo à sua casa de profissionais ou algum profissional que você conheça, já para fazer esse tipo de propaganda sua mesmo, seu marketing, né? Organize-se, né? Já começa a criar, né? Faça, terceira dica, fazer algum treino. Se você não tem nenhum, faz algum treino com alguém, mas estipule horário, né? Porque a gente precisa, né? Não dá para você
atender sem ter começo, meio e fim de consulta, que é bem como você tem falado. Então, assim, é o quadrante da consulta, tem que ter a escuta, depois as metas, o direcionamento e o fechamento. Até hoje eu nunca fiquei mais do que 2 horas com o paciente, nunca. Né? E já cheguei a atender 4 pacientes em um dia. Então, assim, olha, isso é importante. 4 pacientes em um dia, gente? Dá. 2 de manhã e 2 à tarde, por que não? Já pensou? Começa a fazer as contas, vale a pena. Custo fixo menor. É isso, exatamente. Exatamente. E precisa ter carro para personal diet? Não, hoje em dia com a uberização. E vou falar, muitas vezes, a grande maioria dos pacientes eu tenho de atender de Uber. Sabe por quê? Atrás, enquanto o motorista está escrevendo, eu já... Escrevendo estou eu. Ele dirige e eu já estou mandando WhatsApp, respondendo e-mail, fazendo contato, agendando consulta. Tempo é dinheiro. Por incrível que pareça. Tempo é dinheiro, né? Exatamente. Tempo tá dinheiro, é verdade. É muito louco. E quando eu estou dirigindo, é como se para mim atrapalhasse eu estar dirigindo, porque o celular tá lá tocando, o WhatsApp chegando. E a gente faz a economia girar. Né, trabalhando com transporte público ou com o transporte do Uber e afins. Gente, sabe o que eu fiquei com vontade agora? De contratar a Rosana para vir aqui para casa. Porque o papo é tão gostoso, eu fico imaginando como deve ser um trabalho dela nesse sentido. E quando ela falou do tabule de quinoa, eu falei assim, nossa, por que eu não pensei em pedir isso aqui em casa ou eu mesma cozinhar isso? Então, eu acho que é essa sensação que a gente tem que, como nutricionista, deixar da marca registrada nas pessoas, né? A vontade de quero mais, a vontade de que aquela pessoa, aquele profissional que veio na sua casa, ele foi leve, ele foi sutil. Você viu todas as dicas que ela construiu aqui? E que isso dê vontade de falar assim, eu preciso dela, eu quero ela aqui de novo, eu quero, hein? Mas é mais ou menos por aí, Cíntia. Aí uma coisa que eu gravo muito que você falou, e são palavras que, se eu não me engano, acho que são do seu pai, da diversão, quando começa essa mistura entre trabalho e diversão, porque às vezes, lógico, a gente tá cansado, não é brincadeira. Vai de um lugar de São Paulo, vai para outro, Morumbi, Vila Nova Conceição, Vila Mariana, enfim. É uma citação que meu pai sempre me ensinou, né, de Confúcio, que ele fala, né, arranja um trabalho que tu gostes e ele nunca vai ser chamado de trabalho, porque realmente é paixão. E a sensação que eu tenho é essa. Depois, e falo mais, depois de novo aqui, gente, 30 anos de formada, você se encontrando de uma forma, fala, às vezes eu estou em casa e falo, Rosana, você não para? Não, porque é uma coisa que você está o tempo todo. Ela é uma menina, gente, ela é uma menina, só tem experiência, mas é uma menina. Mas é interessante, porque o personal é isso, né? Então, fica a dica para você, nutricionista pode sim ter o consultório embaixo dos braços. Exatamente. E fazer sucesso. Certo? Abraçando a nutrição, como eu brinco. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Muito bom. Vamos lá, ser personal diet. Sucesso, gente. Até a próxima edição. Até mais.